A terceira coisa adverte: não dê dinheiro pra gente escrota. Que bem, senhoras e senhores e outros, esta é a terceira coisa e o tema do vídeo de hoje é a ansiedade do goleiro diante do pênalti do Peter Handke, escritor austríaco, laureado com o Prêmio Nobel. Não me envolto em polêmicas, não vou entrar em detalhes nisso agora, você pode procurar aqui no YouTube, que tem bastante gente comentando sobre isso, ou talvez não, porque o fato é que, apesar do Peter Handke ser um cara extremamente influente na arte como um todo, ele foi diretor e escritor de teatro, participou de cinema, escreveu livros, ensaios, romances e tal. Esse livro aqui é uma novelinha, mais ou menos. É um livro bem curtinho, que também tem uma adaptação para o cinema. Esse livro é de 70 e, se eu não me engano, a adaptação é de 72. Foi dirigida pelo Wim Wenders com uma parceria ali, fazendo uma parceria ali com o Peter Hanke. Que, pelo que eu entendi, eu não vi o filme, mas pelo que eu vi, a única coisa que muda na história é o argumento do começo, né? A coisa que dá start a toda a história. Mas enfim, esse livro aqui é muito interessante. Eu acho que parte do fato de que não tem muita gente comentando sobre o Peter Handke aqui no Brasil é que a maior parte da obra dele está fora de catálogo. Esse livro ele foi publicado junto com aquilo que a galera chama de a obra-prima dele, que é um livro que foi traduzido como Bem-aventurado em Felicidade, que conta a história da mãe dele, que tirou a própria vida. E daí esse livro foi uma forma do Peter Handke ficcionalizar a história e lidar um pouco com esse trauma, certo? E a Cidade do Goleiro, se não me engano, vem um pouco depois desse livro. E sobre o que é esse Cidade do Goleiro? A gente vai ter aqui uma história muito simples. No livro, a gente vai acompanhar o Bloch, que é um construtor, um pedreiro, ele trabalha para uma agência de construção. E no comecinho do livro ele vê o cara ali fazendo um gesto que ele interpreta como que ele está sendo despedido. Isso não é verbalizado, isso é um ponto bem importante. Em nenhum momento ele recebe a notícia de que ele está sendo demitido. Ele só faz essa interpretação ali desse gesto e dá o fora, começa a vagar pela cidade. E aí, em certo momento, ele tem uma altercação ali com uma garota, uma mulher no cinema. Ele mata ela e a partir disso ele começa a flanar ali pela cidade, pegando ônibus, indo para outras cidades, conhecendo pessoas, inclusive pessoas com quem ele já tinha se relacionado. E o que a gente vai ver aqui é a paulatina corrosão da linguagem do Bloch até o ponto em que a lei vai encontrar ele, né? Então, ele tá correndo, não fica muito claro exatamente o que está passando pela cabeça dele. A gente só vê esse processo de corrosão, de desintegração da linguagem enquanto instrumento. E conforme isso vai acontecendo, ele vai andando e tal, mas ao longo da história a gente não tem tanta menção do crime que ele cometeu, né? Quase como se isso tivesse ficado esquecido ou no inconsciente. De vez em quando a gente vê notícias sobre em jornal e tal. A gente sabe que a galera tá atrás dele, tem um detetive que tá atrás dele. No final eles se encontram. E é um final bem peculiar. Eu vou dar o spoiler porque eu acho que é interessante e se conecta com a leitura que eu vou fazer desse livro aqui. Mas eu vou avisar quando isso vai acontecer e vou colocar uma indicação de tempo para você pular, porque esse é um final muito intrigante que é muito importante que você leia ele sem ter nenhum spoiler. Não que seja uma grande revelação nem nada assim, mas eu acho que é muito intrigante e faz sentido você construir a sua própria interpretação a partir dele. Porque é um final muito simbólico, né? Apesar de estar implícito ali aquilo que aconteceu. Então não é um final tão aberto, não é mostrado.
E o que é mostrado é meio que uma metáfora que se conecta com o fato do Block ser um goleiro, né? Vai terminar ali perto de um jogo de futebol. Mas enfim, é basicamente isso. Um livro bem curto, uma história bastante simples. Como geralmente são as coisas do Hanka. E bom, basicamente, esse processo de corrosão da linguagem me parece que tem muito a ver com várias interpretações do Lacan, né, do real, simbólico, imaginário e tal. Basicamente, pro Lacan, é, quando a criança nasce, ela vai ser representada por um significante e para que todas as pessoas ao redor dela possam inserir ela no sistema de linguagem que rege toda a vida comum do ser humano, certo? Então, o modo através do qual você apreende a realidade não é nunca a partir de uma relação direta, mas é a partir da troca de tudo que existe ao seu redor por um significante. E é através desse significante que você tem essa relação tanto com a realidade que está ao seu redor, a, com, quanto com as pessoas ao seu redor, certo? Nunca é o objeto da cama, é sempre a palavra cama. A palavra mãe, o nome da mãe, o nome do pai, que vai ter uma significação bem particular para o Lacan e etc. Então perceba que esse aqui é o ponto nevrálgico da coisa. O Bloch, ele pertence à sociedade enquanto ele possui e consegue utilizar a linguagem. O uso da linguagem, a apropriação do sujeito da linguagem é aquilo que permite ele de partilhar o comum ali da sociedade. No momento em que o Bloch comete aquele crime, é como se ele estivesse se descolando da sociedade e perdendo aqueles significantes que diziam respeito a ele. Então, primeiro ele era um goleiro, aí ele perde isso porque ele para de jogar bola, ele vira um pedreiro, aí depois ele interpreta o gesto ali quase como se fosse um goleiro interpretando o gesto do jogador que vai bater o pênalti, sendo demitido, que ele interpreta como ele sendo demitido, ou seja, mais uma vez é outro significante que é retirado do semblante dele, da pessoa dele. E finalmente ele comete o crime, e isso daqui é aquilo que vai, de uma vez por todas, acabar com qualquer coisa que é, signifique ele. A gente não vai ter mais nenhum significante. Agora ele é um criminoso em fuga, né? Só que ele nunca é nomeado enquanto tal, porque as pessoas ao redor dele não entendem isso, né? Ninguém ali sabe, só o detetive vai saber disso e tal. Então isso daqui é uma coisa muito interessante. No momento em que ele é expulso desse comum, ele passa a perder a linguagem. Então esse é um processo bastante intrigante que a gente vai ir observando passo a passo. Então, primeiro ele consegue se comunicar mais ou menos bem com as pessoas. Depois ele vai começando a se perder. Tem um ponto ali onde ele está conversando com um grupo de garotas e ele começa a pensar no som que elas estão das palavras que elas estão falando. Então elas vão falando as frases e ele pensa, ok, tem essa frase aqui, essa frase faz sentido gramatical. Isso aqui ok, isso daqui é uma coisa que eu esperaria ver. Só que ele não sabe mais responder aquilo. Perceba que existe agora um distanciamento, ele não se apropria da linguagem, ele está olhando para a linguagem como esse outsider. Enquanto outsider, ele começa a ter mais dificuldade de se comunicar dentro daquela linguagem comum, do comum das outras pessoas. Isso é um processo que vai se intensificando gradualmente até o ponto em que ele perde todo o contato com a realidade. Daí tem uma passagem que é muito interessante, que ela é narrada não com palavras, mas com símbolos. Então, os caracteres vão formar um desenho ali que vai mostrar a porta, o quarto, porque ele está acordando ali. E ele vai sair do quarto, e daí ele vai passando, só que como ele não tem mais a linguagem, você não tem mais como falar porta,
quarto, cama, e isso só existe a imagem delas a partir da visão dele. Ele não tem mais o significante. Então, aparece literalmente como uma representação imagética de cada um desses itens. E esse processo vai se coadunar de certa forma com a linguagem desse livro, que é uma linguagem seca, é uma linguagem bastante expositiva, que só vai. É um olhar estrangeiro a tudo aquilo que está descrevendo as coisas que estão acontecendo, descrevendo um pouco o estado de espírito consciente do Block. Em nenhum momento a gente tem acesso ao inconsciente dele, apenas ao consciente. E é uma linguagem bastante seca que me parece que tem um pouco mais a ver com o estilo próprio do Hanke, que é um estilo muito mais sintético, muito mais simples, objetivo, de certa forma, do que com o tema principal. Ainda que, nesse caso, forma e conteúdo se encaixem muito bem. Né? Você tem essa linguagem árida, seca, falando sobre um personagem que vai perdendo a linguagem. Então, de certa forma, você começa a perder a própria linguagem você também lendo esse livro, porque é um livro onde quase nada acontece. Né? É um livro curtinho, vai seguir ali umas semanas mais ou menos da vida do Block. É uma vida onde não muita coisa acontece, ele só fica andando, observando as coisas, ouvindo as palavras, tentando organizar as coisas na cabeça. Isso é tudo contado de um jeito que é tão entediante que é como se você chegasse num ponto de saciação semântica, né? Existe a saciação fonética, que é quando você fala uma palavra várias e várias e várias vezes e parece que o significado se desprende daquele significante e você começa a prestar atenção só na sonoridade da palavra. Aqui é como se você estivesse prestando atenção só na sonoridade da linguagem em si, porque o conteúdo é uma coisa que quase que não está ali, certo? Isso é por várias páginas, ainda que seja um livro muito curto, ele é um livro que é seco e sem muita coisa. Então, ele gera um pouco esse sentimento de vazio, de certa forma, que é uma coisa que eu também senti no Bem-aventurado em Felicidade, que é o outro romancezinho dele, que eu lembro, tudo isso é uma novela, no caso. O Bem-aventurado em Felicidade sendo mais não uma auto, mas uma biografia de outra pessoa e tal. É uma autobiografia de certa forma, porque a gente segue os passos do Hank conforme ele vai crescendo e vendo a história da mãe dele. Então, a história dele é contada ao longo da história da mãe dele e também tem muito esse estilo. É muito interessante o Hank, eu acho que é um autor que consegue trabalhar muito a brevidade para ir direto ao ponto, assim. Só que em fazer isso, ele requer que você faça todo o trabalho de desenvolver o ponto que a história está tentando contar para você. Então, é um pouco mesmo como a nossa relação com o real, né? O real é uma coisa fixa, uma coisa árida, uma coisa que é inacessível, que não seja, de qualquer forma, que não seja mediante linguagem. E a linguagem é uma série de metáforas, é uma série de símbolos que são autorreferenciais, que não fazem sentido fora daquele contexto. É todo esse sistema que a gente usa para abarcar o real. E abarcar o real de uma forma que é limitada, porque a gente não abarca todo o real. É apenas através da lente de uma linguagem que é em si mesma limitada, apesar de ser de certas formas limitada. Você tem um número limitado de significantes, e as formas com que você pode interagir com essa linguagem também são limitadas por questões culturais, cognitivas, enfim. Você não tem essa mediação você não tem essa mediação. Aliás, você tem essa mediação e é necessário que exista uma mediação porque você não consegue se relacionar de forma direta com o real. É um pouco aquilo que acontece com os livros do Handke, que são uma coisa quase que simbolista, apesar de ser bastante árido, bastante objetivo. É como se tivesse alguma coisa por trás, exatamente pelo fato de que as coisas parecem que não significam nada. E é exatamente esse exercício de reflexão que o Handke convida você, que convida você a fazer, que me parece que é o grande tchan, não só desse livro, mas de tudo que ele escreveu, né? Desde os ensaios, passando pelas peças também, tudo isso passa por provocar você
a utilizar esse artefato de linguagem de formas novas para construir um significado sobre alguma coisa que talvez não tenha esse significado. Então, é muito interessante. Eu recomendo fortemente esse livro por causa disso, por outras coisas. E, bom, acho que ainda tem algumas coisas para discutir, mas o plot principal do livro é esse. Tem esse símbolo do goleiro aqui, que é bastante significativo na medida em que o goleiro é esse profissional cuja profissão, cuja arte é a de interpretar os gestos do jogador oponente, né? Aqui a gente vai ter a imagem do goleiro diante do pênalti, e aí a gente consegue imaginar isso como uma metáfora para a ansiedade do Block e para a incapacidade dele de compreender e se conectar com o comum das outras pessoas. Né? Isso tanto através da linguagem quanto através do gesto. A gente tem no começo que ele interpreta um gesto, a gente não fica sabendo e não tem como saber se esse gesto significava que ele estava sendo demitido ali. A gente imagina que não, porque isso precisaria ser verbalizado para que isso aconteça, né? Para que o bloco seja demitido, a pessoa precisa falar que está sendo demitido. Né? Senão isso não é real ali no, nesse sentido mais social do termo, nesse sentido de se conectar com as outras pessoas através da linguagem. Se você não tem isso, as coisas meio que não existem. Né? Apesar de que a comunicação não se dá somente através da linguagem. E é aqui que talvez fica um pouco dessa confusão que se faz, né? Porque a criança nascendo, ela é nomeada, sendo ela nomeada, ela passa a fazer parte do comum de todas as outras pessoas. E ela aprende a linguagem como um meio de comunicação, mas ele não é o único, porque os pais vão fazer gestos e a criança vai aprender a interpretar aqueles gestos baseado em o que eles vão fazer, o que eles vão falar e tal. Tem essa mediação, mas os gestos, a linguagem corporal quase que funciona como uma linguagem à parte. E essa também é uma linguagem que o Block vai perdendo, ele vai começando a ficar meio desajeitado, coisa e tal. Ele começa a ficar aparecendo com um semblante um pouco estranho. Então, em certos momentos, para os outros personagens, ele vai parecer até um estrangeiro, nesse sentido. Ah, e assim que ele vai perdendo toda essa capacidade de comunicação, ele vai reganhar essa capacidade no momento em que ele vai ser nomeado de novo, que é o momento no final do livro onde ele tem um encontro com o detetive que estava atrás dele. Finalmente vai conversar com ele, não fica claro se o detetive sabe que o Bloch é aquele criminoso. Fica bem implícito que sim, mas ele não fala isso também. Ele só tem uma discussão um pouco banal com o Bloch sobre um jogo de futebol que estava acontecendo ali do lado, em que um pênalti estava sendo cobrado. E aqui fica. Aqui eu vou começar a falar dessa última coisa, que é as últimas três frases, mais ou menos, do livro. Mas que é um spoiler que eu acho que seria interessante você ler por si mesmo. É um livro curtinho, não deve demorar muito, e é um símbolo muito intrigante para a gente fazer uma discussão. Então fica aqui na barra de duração do vídeo o momento onde você pode pular essa digressão sobre o final, esse spoiler, né? Então, o jogador dele vai cobrar o pênalti, o, o detetive vai perguntar pro Locke: será que esse goleiro tá pensando? Será que ele vai conseguir defender o pênalti? E aí, as últimas frases do livro são: e aí, o jogador chutou, o goleiro defendeu e a bola entrou. Uma coisa mais ou menos assim. Eu tô fazendo uma tradução que eu li em inglês, daí eu tô fazendo um pouco uma tradução meio indireta e tal. Mas tem essa ambiguidade ali. E essa ambiguidade vai refletir muito essa ideia do quanto que é impossível prever. No momento que você pensa que conseguiu encontrar aquilo que significava, você perde o significado, certo? Que é essa coisa de você interpretar que o goleiro viu que ele defendeu, mas a bola entrou do mesmo jeito. Então, é muito essa confusão de linguagem, é essa incapacidade de se conectar com o outro dessa forma mais direta, apenas pela mediação de uma linguagem que é repleta de equívocos,
de erros de comunicação, ela não é uma coisa perfeita, ela não é capaz de comunicar exatamente aquilo que existe dentro de mim, ela só é capaz de. A gente só é capaz de formar uma representação, que é a representação daquilo que a gente interpreta a partir da nossa linguagem, porque toda pessoa tem a própria linguagem. Tem um, tem um, tem uma palavra certinha que é a linguagem de uma única pessoa. Não lembro qual que é. Mas tem isso. Tipo, a linguagem de uma pessoa tem a minha e tem a sua. E as coisas que estão na minha linguagem são construídas a partir da minha experiência com o comum do humano. E a sua experiência é diferente, então, portanto, esses significados vão ter alguma diferença. Ainda que tudo isso seja mais próximo, que a gente tenha um referencial comum de linguagem que está no dicionário e tal, ah, a nossa linguagem é construída de forma individual por cada pessoa. Então ela vai ter algumas variações pequenas, e é nesse ponto que todos esses equívocos vão acontecendo, não apenas os atos falhos, mas existe tanto a falha de linguagem individual, quanto a falha de linguagem coletiva. Quando você está falando uma coisa, mas outra pessoa entende outra coisa porque o referencial dela é um pouco diferente. Então a gente tem essa discussão embutida aqui no final do livro, que é bem interessante. Eu achei um final excelente. Acho que não tinha como fazer um final melhor. E é isso, basicamente, sobre o final. Eu acho que por esse livro trazer essa discussão da apropriação própria do real, né? Porque quando você perde a linguagem, você vai vendo apenas as coisas como elas são e não como elas são mediadas através da linguagem, que é o instrumento que a gente usa para se comunicar com o real. A gente tem aqui, na verdade, um aceleramento na direção oposta daquilo que o surrealismo estava fazendo, né? Que era se livrar da linguagem através da aceleração do simbolismo, do simbólico, tendo em vista acessar aquilo que é o inconsciente. Então você quebra a lógica para conseguir acessar aquilo que está cru dentro da realidade simbólica que a gente constrói na linguagem. E esse livro passa por uma rejeição do real, do mesmo jeito do surrealismo, só que na direção oposta. Porque ao passo que no surrealismo você vai ter um mergulho no inconsciente, no simbólico. Basta a gente pensar, por exemplo, em Nadia, do Breton e tal, que vai trazer um pouco dessa relação com a realidade fora da linguagem, ou além da linguagem. Aqui a gente vai ter uma relação que é anterior à linguagem, porque é o ponto que você se afasta ainda mais do real, até de uma forma meio solipsista, a partir do surrealismo. Nesse realismo árido, nesse realismo seco do Ranka, você vai se aproximar do real exatamente pela via inversa. Então, você vai abandonando a linguagem em vez de se aprofundar nela, e vai tendo uma relação cada vez mais crua com o, com o real. Então, isso é uma coisa bastante interessante de se pensar, né? O Ranka, ele, de certa forma, veio um pouco na contramão de várias discussões que estavam acontecendo ali na literatura alemã no década de 60, 70 e tal. Ele foi meio que um Neufeu sauvage, um Neufeu terrible da literatura nessa época. Então ele vai muito na contramão, né? Então ele vai escrever coisas mais curtinhas, coisas mais áridas, com um estilo muito sintético, seco. Tem uma peça muito interessante dele que se chama Insulto ao Público, que é uma peça que é uma peça que não tem peça, que é ele tentando ao máximo deixar a audiência mais puta possível. Então o objetivo o ponto da peça não são os atores, mas é a audiência. Então ali a gente tem, por exemplo, uma parte em que tem dois personagens, tem dois atores ali com o texto na mão, e eles ficam falando, acho que vocês não vão ver peça nenhuma, a gente não vai servir a sua curiosidade, a gente não vai atuar. Vocês estão decepcionados com isso? Vocês estavam esperando alguma coisa ou vocês vieram aqui esperando exatamente isso que está acontecendo, só que vocês queriam algo um pouco diferente? Daí ele vai brincando um pouco com isso, né? Então, de certa forma, ele foi um pouco anti-Avagar nesse sentido, mas Avagar da mesma forma. Acho isso bastante fascinante.
Também porque ele, como eu mencionei, ele foi meio que um polímata, então ele tem essas novelinhas, tem os ensaios sobre o cansaço, sobre a jukebox, que são dois temas que estão embutidos aqui na cidade do goleiro, no Bem-aventurado em Felicidade também, etc, etc. Tem toda a obra dele, tem esses temas onde ele vai se debruçar sobre em uma série de ensaios um pouco curtinhos, que são interessantes de ler também. Fica aqui a outra recomendação. Para terminar, fica aqui a enfática recomendação desse A Maçã no Escuro, da Clarice Lispector, que curiosamente é um livro da Clarice que vai abordar os mesmos temas aqui que o Peter Handke, de um jeito um pouco mais bonito, eu acho, um pouco mais complexo até, apesar de ela não abordar algumas das discussões que o Handke vai colocar aqui, como por exemplo esse diálogo, esse antidiálogo com o surrealismo. Mas esse daqui é um livro fascinante também. É dito sobre esse livro a mesma coisa que é dito sobre o Ansiedade do Goleiro, que é que o personagem é esquizofrênico. Talvez não num sentido clínico, mas num sentido de construir uma percepção diferente da realidade. Aqui é um pouco mais complexo porque, ao passo que a gente também tem um suposto crime que vai dar início à narrativa per se, e a partir disso a linguagem vai se tornando cada vez mais insuficiente, vai quebrando. Aqui a gente vai ter uma reconstrução da identidade do personagem principal, que é o Martin, e isso é muito, muito interessante, né? Então, isso daqui é legal. Não foi escrito por um babaca, mas o livro do Haneke também é excelente. Fica aqui a recomendação dele também. Se você tiver alguma sugestão de leitura, de análise, por favor, deixe aqui nos comentários. Curta o vídeo, se não tiver inscrito, se inscreva aqui, compartilhe. E é isso, galera. Vamos falar de Clarice Lispector, de Peter Handke, que acho que é importante a gente falar sobre ele. Não deem dinheiro pra ele. E a gente se vê no próximo vídeo com a próxima terceira coisa.